Bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Mashiach Now, redenção completa, agora, definitiva, verdadeira, para o mundo inteiro, agora, já. A pergunta da semana é: solo, uma pessoa só, ou coral? Um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas. Aqui, como está na foto, dessa vez não é inteligência artificial, para encontrar uma foto que fosse espelhar melhor, que fosse judaica. É um Hazan, provavelmente aqui em Rosh Hashanah, que está de Quito, de Kuntalit, que está rezando sozinho. Aqui seria uma expressão de um solo, não do coral, não da congregação, rezando todos ao mesmo tempo. A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o capítulo, volume 24 dos livros de Sichot, discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está no mês de Elul. E essa paraxá está falando sobre a diferença entre qualidade e quantidade. O solo está ligado com o que é individual, que é a qualidade. O coral está ligado com o grupo, que é a quantidade. E a questão é que a gente vai ver se tem como ter quantidade combinada com a qualidade. São duas formas diferentes de ver, como a gente vai ver em várias discussões que tem entre Rabban Gamliel e os sábios no Talmud. Começa por Rosh Hashanah, que a gente está chegando a Rosh Hashanah, inclusive, não é por acaso. O Talmud, o Tratado de Rosh Hashanah, na página 35, na folha Aleph, fala que, no final, já como termina o Tratado de Rosh Hashanah, tem uma discussão entre os sábios e Rabban Gamliel sobre a tefilá, a reza, oração em público, que é um dos assuntos mais elevados da tefilá. O modo da reza em público é o modo mais elevado da oração. Os sábios dizem que assim como o líder da reza, que está ligado com qualidade, que é o Hazan, que ele é único, que ele é especial, aquele que está conduzindo a oração, cada um no grupo que está ligado com a quantidade deve rezar por si só. Então tem uma ênfase na quantidade, nas pessoas do grupo, no coral. Rabban Gamliel diz que o Sheliach Tzibur, que é o Hazan, que é aquele que está na frente, conduzindo a reza, ele tira todos da obrigação de rezar. Então a importância é a qualidade, aquele que está sozinho rezando, que é o solo. Antes disso, na página 34, Beit, no Tratado de Rosh Hashanah, tem uma braita que mostra o debate entre eles, justificando a sua posição. Para os Chachamim, que são os sábios, o principal é o público, está ligado com a quantidade, é o coral. Para Rabban Gamliel, o principal é o indivíduo, que é a qualidade. O grupo reza só para que o líder tenha tempo de se preparar e organizar sua reza, que é o que o Rabban Gamliel fala aqui na Guemará, que é leasdir, né? Que de leasdir sheliach tzibur tefilató, para que ele possa engrenar, encaixar, orientar, organizar a sua própria reza. Então, o principal para o Rabban Gamliel, que era o Nassi, que era o líder da casa de estudos do Sanhedrin, ele anunciava, o Nassi anunciava que todo aluno que não tivesse sua parte interna igual à parte externa, né, Toró Keboró, como é explicado na Mishnah, ele não poderia entrar na casa de estudos, não poderia estudar Torá. Depois que removeram o Rabban Gamliel uma questão com Rabi Yoshua e nomearam Rabi Elazar ben Azariah como o novo líder, o novo Nassi, tiraram o vigia da porta e deixaram os alunos entrar em massa. Naquele dia se acrescentaram muitos bancos na sala, porque enfatizou a quantidade, enquanto que o Nassi anterior, Rabban Gamliel, enfatizava a qualidade, que tinha que estar com a qualidade máxima, de dentro e fora estar integrados. Rabban Gamliel, ao aumentar a exigência e dar foco na qualidade para que realmente fossem bons de todos os modos,
ele diminuiu o número de alunos, porque tem um trade-off, né? Maior qualidade diminui a quantidade. Então, nesse ponto, tem uma discrepância, um em detrimento do outro. Não tem como ter qualidade e quantidade ao mesmo tempo. Os seus amigos, né, que está ligado com o conjunto, com os sábios, encabeçados por Rabi Elazar ben Azariah, Rabi Yoshua, Rabi Akiva, consideram a quantidade mais importante que a qualidade. Ao deixar entrar os alunos da Yeshivá, mesmo sem o máximo da qualidade, de estar dentro igual por fora, causaria certamente uma descida, qualquer que seja, na qualidade geral da casa de estudos. E automaticamente também uma descida na qualidade individual de cada um. No público tem dois níveis. O grupo composto justamente de uma grande quantidade, como no caso da tefilá, da reza, são pelo menos 10 judeus rezando juntos. E tem um segundo ponto, que é a formação do grupo de 10 cria uma nova existência, uma congregação sagrada onde pode se falar coisas de Kedushá e responder o Kadish, Amém, etc. e tal. Então dá importância na qualidade que se transforma quando tem um grupo de quantidade de 10. Então combina os dois ao mesmo tempo. Essa é a diferença entre a tefilat, a tzibur, a reza em público, que integra a reza de cada um dos indivíduos, junto com a do Shliach Tzibur, o Hazan, quem está conduzindo a reza, né, está ligado com uma grande quantidade e a grandeza da qualidade ao mesmo tempo. O Shliach Tzibur, que é o Hazan, aquele que conduz a reza, que fica na frente, que está com um sidur especial, precisa ter qualidades especiais para ser Shliach Tzibur. E certas condições que fazem com que seu tefilá seja mais importante em qualidade comparadas com os demais, né? Alguém que sabe o que está lendo, que conhece o hebraico, que conhece a reza, que tem uma boa entonação, que é bem religioso. Então, comparados com os demais, ele tem uma qualidade maior. Além disso, ele se torna o emissário de todo o povo, a sua boca como a boca do povo inteiro. Mesmo quem está na sinagoga está se elevando através da reza daquele Hazan, Shliach Tzibur, o líder da reza. Como a discussão entre os sábios teve em mais de um lugar no Talmud, em cada um deles tem uma inovação, por isso que não é só uma, mas também é outra. No caso do Beit Midrash, que a casa de estudo está ligada com a Torá, quando fala de um aluno que não tem tanta qualidade, e no caso do Beit HaKnesset, que é a casa de tefilá, de rezas, a congregação tem tanto a quantidade como a qualidade. Além da qualidade do Shliach Tzibur, que é aquele que é nomeado para encabeçar a reza, que integra todo o público, a quantidade, numa existência só, mais elevada e com mais força. Se fosse só o estudo, a inovação na casa de estudos, no Beit Midrash, em que tem a diferença da qualidade quando, pelo Rabbi Gamliel, ele tem que estar o máximo de dentro e fora iguais. E tem a questão da quantidade de deixar entrar todo mundo, é acrescentar mais bancos e ter mais volume de estudos. Poder-se pensar que somente lá a qualidade é mais importante e vice-versa. Por isso que tem as duas inovações, tanto na Tefilá quanto na Torá. A Torá é a orientação prática para mostrar como as pessoas devem se comportar. E a Yeshivá, que é a casa de estudos, ou Sanhedrin, que é o tribunal rabínico, também é para os alunos que não têm a parte interna refletida na parte externa, como queria Rabban Gamliel. E precisam aprender como se tornar assim. Então, por isso que tem uma ênfase importante na quantidade, mais do que na qualidade, porque através da quantidade você pode almejar e se inspirar para ter uma qualidade melhor. O Gaon Rogatchov explica que, um grande sábio, que o principal em cada coisa, que tem o principal em cada coisa, tem a parte material e física e tem a forma e o conteúdo. Se a parte material é o principal, a maior quantidade é que define.
porque está ligado com o material está ligado com quantidade. Se o mais importante, e aí fica sendo mais importante a qualidade, mas se o conteúdo é o principal, está ligado com a luz e não só com os recipientes, que são muitos, é a luz que é igual para todos os recipientes, então a qualidade é que define e o mais importante é a qualidade e não a quantidade. Tem mais uma discussão entre Rabban Gamliel e os Chachamim. Por exemplo, se alguém alega que outra pessoa lhe deve trigo e o réu, que é acusado de dever trigo, admite que ele deve cevada e não trigo, ele está isento, segundo o Chachamim. E Rabban Gamliel, por outro lado, o considera responsável e deve fazer um juramento de que ele não deve trigo, e sim cevada. De acordo com Rabban Gamliel, aquele que admite uma parte da reivindicação está sujeito a fazer um juramento, mesmo que a admissão não seja do mesmo tipo que a reivindicação, porque aqui ele está reconhecendo a culpa dele, a responsabilidade dele em relação à qualidade. E o que vai fazer diferença só é a quantidade, que não é o mais importante para Rabban Gamliel. Os Ramim entendem que o principal é a quantidade, a parte material que tem em cada coisa. Então, se reclamaram sobre trigo e admitiram cevada, eles estão isentos, porque não combina uma coisa com a outra. Rabban Gamliel diz que eles devem fazer o juramento, porque estão admitindo uma parte que quer dizer o principal, que é a qualidade. Os Ramim, os sábios, entendem que aquele que admite em parte só deve pagar só quando é do tipo igual, idêntico da reclamação. Trigo e trigo, não trigo com cevada. Enquanto que o Rabban Gamliel entende que mesmo quando é de um tipo diferente, devem fazer o juramento, pois admitiu em parte. É a mesma questão. O que é o principal? O material e a quantidade ou a forma e a qualidade? Quando a pessoa admite um produto diferente, ele não está admitindo parte da reclamação, ele está recusando tudo. Quando a queixa é sobre dinheiro, tem dois assuntos: trigo, cevada, etc., que são o material e a quantidade. Ou dois, a forma, o conteúdo, que é o valor pedido, que independe do tipo reclamado, tem uma equivalência ao valor, é a qualidade que é igual. Então, independe se é trigo ou cevada, ele está admitindo que ele deve uma qualidade, que é o valor que ele está devendo. Então, se é trigo e cevada, não faz diferença. Agora, se o valor é o material, é o que é de fato que é devido, se ele não admite que é trigo, né, a quantidade que ele está devendo, mas sim o material que está devendo não é trigo, é cevada, então ele está recusando tudo. Ele não está aceitando nenhuma parte no que ele deve. Assim como tem as duas linhas do Rabban Gamliel e os sábios com relação aos dois pilares da Torá e da Tefilá, do estudo e da reza, tem também com relação ao terceiro pilar, que é a Tzedakah, que são os bons atos, Gemilut Hassadim. Baseado num passuk que tem no livro de Mishlei, Provérbios do rei Salomão, no capítulo 14, Chesed Leumim Hatat, que a bondade para os outros povos é um pecado. Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que estão ligados com os sábios, que dão ênfase à quantidade, e o Rabi Eliezer diz que toda a tzedakah e bondade que os povos fazem é como um pecado para eles, como está escrito por rei Salomão, porque eles estão pensando só em se engrandecer. Rabi Yoshua diz que é para atrair a realeza, que também está ligado com um assunto de quantidade. Enquanto que Rabban Gamliel fala que é para se gabar, que a pessoa quer ganhar qualidade com isso ao dar caridade e bondade para outras pessoas. O Maharsha explica a diferença entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua com relação a Rabban Gamliel, que tanto Rabi Eliezer quanto Rabi Yoshua, quando falam em relação a se engrandecer ou a trazer realeza, é ter vida longa, é para ter um prêmio. E para Rabban Gamliel, isso é mais sério, é o pecado do orgulho, que a pessoa se sente orgulhosa de estar fazendo uma boa ação. O que define mais, o material ou a forma? De um lado, a qualidade supriu as necessidades do pobre, e de outro, sua qualidade
está ligado com dar um sorriso, fazer de uma forma que seja com uma face bondosa para o pobre que está precisando. Se a opinião do Rabban Gamliel fosse só para o estudo, né, em relação à Torá, ou a reza em relação à Tefilá, poderia-se pensar que com relação a Tzedakah, o Rabban Gamliel privilegiasse a quantidade, não a qualidade. Mas a gente vê que tanto em relação à Torá, tanto em relação com os casos de oração, o Shliach Tzibur, quanto em relação a Tzedakah, que está ligado à qualidade de dar com uma face sorridente, tudo isso o Rabban Gamliel foca na qualidade. O Rabban Gamliel ligado com a qualidade, não com a quantidade. Por isso que destaca nos 3 pontos, para não se pensar que ele, em algum deles, pode fraquejar e admitir que a quantidade é mais importante. O Nasi, isso está ligado com a própria personalidade, a função do Rabban Gamliel, que ele era um Nasi, ele era o líder. Ele é único, é como um rei. Não pode ter 2 reis no mesmo lugar. Não pode ter 2 líderes do tribunal rabínico no mesmo lugar. Ele está ligado com a qualidade diferenciada. Os sábios, no entanto, são ligados com a quantidade. Eram 71 sábios no Sanhedrin, que a gente possa já estar agora, se a Betamidade volte com os 71 sábios, que é a quantidade, sem poder faltar nenhum deles, nem mesmo o menor deles, porque na quantidade tem que estar todo mundo. E a qualidade é o que define o Nasi, que está ligado com o Mashiach, que a gente possa até agora já o Nasi de volta, o líder, liderando o mundo inteiro, que é a quantidade, juntando qualidade e quantidade já agora. Mashiach now, todos nós, só boas notícias.